Pela graça de Deus, temos a alegria de apresentar esta série de lições em que estudaremos o livro do Apocalipse. As 13 lições deste último trimestre de 2015 serão todas baseadas no estudo sobre o livro feito pela Igreja Adventista da Promessa e recentemente publicado pela editora A Voz do Cenáculo. O Apocalipse é um livro incomparavelmente formoso em seu estilo, em seu propósito e em seu significado. Nele, vemos o triunfo de Jesus e de sua igreja, vemos ainda que Deus é o Senhor da história e a conduz para um fim glorioso. Quem escreveu o Apocalipse foi o apóstolo João, que naquela ocasião era o único apóstolo ainda vivo. Ele estava exilado na ilha de Pátimo, uma espécie de prisão natural, onde os inimigos de Roma eram deixados para morrer. A escrita do livro ocorreu no final do primeiro século, possivelmente entre os anos de 90 a 96, durante o reinado do imperador Domiciano. Esse tornou-se, ou tomou para si, o título de Senhor e Deus, e exigia que todos os adorassem. Por isso, os cristãos estavam enfrentando uma terrível perseguição por parte do Império Romano, com ameaças, agressões, prisões e mortes. O cenário era assustador. Além de todo o sofrimento, os cristãos tinham que lidar com o fato de terem seu principal líder exilado e condenado a morrer numa ilha e verem seus irmãos sendo mortos por causa da fé em Cristo. Parecia o fim da igreja. Parecia que o mal estava vencendo, que Deus tinha perdido o controle sobre a história e que o diabo havia assumido. Parecia que tudo estava perdido, mas apenas parecia. A verdade era bem diferente. Na ilha de Patmos, Jesus Cristo mostrou a João o que de fato estava acontecendo e o que ainda iria acontecer. E tudo isso deveria ser registrado em um livro pelo apóstolo. Em Apocalipse 1:1 está escrito: revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos, e a palavra revelação é a tradução do termo grego apocalipsis, de onde vem o nome do livro, e traz a ideia de que Jesus estava tirando o véu que cobria a percepção da verdadeira história. O Apocalipse trata sobre a vitória de Cristo e de sua igreja sobre Satanás e seus seguidores. Seu propósito principal era transmitir uma mensagem de esperança aos cristãos, de maneira que fossem motivados a perseverar na fé. É uma exortação à perseverança. É também um convite a confiar. O livro vem claramente mostrar que as coisas não são como parecem. A história está sob total controle de Deus e o mal não está vencendo. Na verdade, o dragão e os seus aliados logo perecerão, mas o Cordeiro e a sua noiva triunfarão. O Apocalipse foi escrito não apenas para os contemporâneos de João, mas para os cristãos de todos os tempos. Contudo, é difícil compreendê-lo. Isso acontece porque o livro tem um estilo literário diferente dos demais livros da Bíblia, conhecido como literatura apocalíptica, e pois é um código de escrita peculiar. Embora seja estranho para nós, no século XXI, era bem conhecido na Palestina do primeiro século. É por isso que o livro é cheio de símbolos, candeeiros, selos, trombetas, taças, números e assim por diante. É provável que o uso desses símbolos fosse justamente para que os perseguidores da igreja não compreendessem o conteúdo do livro. Mas os cristãos decifravam facilmente a mensagem que Jesus lhe havia enviado. Hoje, para nós, é um desafio entender o conteúdo do Apocalipse. Porém,
não é impossível. A Bíblia interpreta a si mesmo. E se interpretarmos o Apocalipse à luz de toda a Bíblia, podemos sim decifrá-lo. Portanto, nesta série de estudos intitulada Apocalipse, o triunfo final de Cristo e da Igreja, você terá a oportunidade de conhecer e aplicar em sua vida a poderosa e libertadora mensagem de Cristo à sua Igreja, neste que é o último livro da Palavra de Deus. Aquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A Ele seja a honra, a glória eternamente.